Tudo bem? Tudo e você? Certo. Ô, Glaucio. Nossa, agora foi, hein? Eu tô num ambiente aqui de... Mas acho que deu certo, né? Deu. Tá um pouco pausado, mas eu acho que é por conta do temporal, né? Isso. Você tá no meio do temporal. É. Mores, boa noite. Boa noite, Mais Glaucio. mais uma vez, obrigada pela sua disposição, né, em falar com a gente. Já vai para 3 anos que você tem suas fotos roubadas ou mais, né? Acho que de 3 anos para cá que você tomou conhecimento disso. E os problemas continuam. A gente percebe que continuam usando as fotos, continuam fazendo WhatsApp falso, continuam tentando enganar as mulheres. E a gente vê uma preocupação muito grande das pessoas em relação às vítimas que dão o dinheiro, né? Que são enganadas pelas fotos roubadas. E é muito difícil a gente ouvir a pessoa que tem a foto roubada. Os problemas que tudo isso acarreta na vida dela, no dia a dia. E eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, porque eu acho que a primeira vítima desse crime são vocês que têm a foto roubada. Né? Ô, Eu sei que Glaucio, você... Oi? é complexo, né? Mas vamos tentar aí, ver se a gente consegue aí falar um pouquinho, né? Posso comentar aí? Posso falar aí? Pode, pode. Eu gostaria que você comentasse desde o começo as suas surpresas desagradáveis também que você teve em relação a tudo isso, né? Uhum. Não, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade. Acho que é importante a gente colocar isso de um jeito assim bem tranquilo, né, com relação a esse tema, porque não é de agora, desde 2018, isso aí vem, né? Pelo menos o que eu tenho consciência, pode ser que tenha mais tempo, né? Então, nesse ponto, eu tive umas surpresas. Eu tinha um programa rádio, na rádio, um gerente me ligou da rádio e disse: ó, Maurício, acabei descobrindo aqui e tal, e você tá sendo aí fraudado com as tuas fotos e assim por diante. Eu comecei a tomar surpresa, eu estava em direção a uma cidade, fiquei apavorado, né? Apesar que eu pensei que seria assim uma coisa simples, né? Eu liguei para um amigo meu delegado, liguei para outro tal, e liguei para umas pessoas aí, advogados, aquelas coisas que a gente sempre se certifica, né? Aí o que aconteceu? Eu tive essa infelicidade, depois de ter mais outros perfis e começar as vítimas, né? Eu sou vítima, primeiro eu sou vítima, né? Então, daí as outras vítimas, porque senão pensa que os outros falam que são vítimas, eu sou vítima. Roubaram minhas fotos, usam o meu nome, né? Acabo fazendo aí uns sérios problemas com relação a isso. Então, e começaram a usar as fotos, mas começaram as vítimas assim me ligarem, mandando mensagem no inbox, no direct e assim por diante. Tá? Fiquei surpreso por causa da reação, do jeito, da forma, né, que foi feito, assim bem estruturado, né, o golpe bem estruturado. Mas achei também o fácil acesso que as pessoas hoje na internet acreditam em tudo. Né? Então é ruim isso, né? Porque daí acaba. Tem um lado que a gente sabe que existe isso, mas tem um outro lado que você parece que não quer investigar. Teve uma das vítimas, eu tenho um monte de casos aqui para contar, mas uma das vítimas me ligou e disse: descobri, eu vi que você também é vítima, eu sou vítima do golpe e tal, e assim por diante, eu sei que você sofre com isso e não sei o que, e assim por diante. Eu disse: olha, e daí ela perguntou assim: a tua esposa está do lado? Eu disse: tá. Ah, não, eu queria conversar com você à parte e tal. Eu disse: não, pode falar que eu estou com ela do meu lado. Ah, mas ela sabe dos problemas? Sabe, sim, a gente está consciente, tem a responsabilidade, tudo que posso eu humanamente fazer, dentro da legalidade, eu já fiz, falei para ela. Ah, então tá bom, mas eu queria só falar com você, se você me permite, que não sei o que. Eu disse: olha, eu sou vítima, então não tenho nada, nem me conheço, né? Isso é
um dos diversos casos, mas teve pessoas que eu nem sabia. As matérias, né, Glauci? A gente sabe que saiu em rede nacional, tanto no Fantástico, teve um depoimento meu, teve um depoimento seu, falando também do próprio, como é que é a organização desse processo. Teve na Record também nacional, né? Na Record News, um programa especial relacionado a isso. Então, assim, a gente vê como é que esse golpe, né, que não é um golpe novo, é um golpe já antigo, que as pessoas elas gostam de ouvir certas situações, elas são atraídas pela boa e a fácil falácia, né, dos golpistas. Então acaba se abrindo e abrindo segredo, e pior nisso, né, depois existe perdas, né? A perda do tempo, a perda financeira, a perda dos sentimentos, né? Toda essa parte dos relacionamentos saudáveis e o encolhimento das pessoas com relação à sociedade. Então, elas se encolhem, né, por receio ou mesmo por vergonha. Então, assim, a gente está aqui vendo, mas a partir de 2018. Engraçado que eu estou falando isso para ti, Glaucio, para quem está nos assistindo, e o meu perfil ainda tem perfil que não foi derrubado. Eu denunciei, não derrubaram. Então, eu fico assim, nesse ponto, eu vejo que a rede social, ela é muito boa, ela contribui muito para N situações, mas como ela contribui, ela prejudica muito. Aí a gente tem aí todo o aspecto que a gente sabe o que ela pode trazer de prejuízo, né? Ela pode levantar uma pessoa, como ela pode derrubar uma pessoa, ela pode estragar uma pessoa, né? Então, assim, eu venho desde 2018, somando alguns BOs, boletins de ocorrência, algumas coisas mais, né? Na minha rede, a rede é fechada hoje. Viu, Glaucio? Eu tomei a decisão de manhã, eu vou abrir a rede, vou deixar ela aberta. Tá? Eu recebo esses scammers, principalmente de Bitcoin, de foto internacional, às vezes, como é que se diz? Personagens que tu vê que o cara tá lá com 15 mil, 20 mil seguidores e tem uma curtida, duas curtidas. Então, tu já sabe que precisa falar, né? Então, assim, dentro desse ponto, eu vou abrir. Mas eu vou abrir e possivelmente, estou falando com uma assessoria de comunicação, eu vou fazer uma nota grande com relação a isso. Porque até uma pessoa de assessoria, Glaucio, ela disse assim, Mores, as pessoas pensam, perfil fechado, tudo bem, mas elas não sabem o que tu postou e não conseguem ver os teus links do que tu postou sobre o golpe, sobre as matérias, sobre os boletins de ocorrência. Então, eu disse assim, eu vou abrir. Se vai ter mais pessoas que vão cair, o que nós precisamos fortalecer o programa seu, o teu instituto, são coisas que alcancem mais pessoas, que espalhem mais esse conteúdo, essa matéria, esse assunto, e que a gente possa também ter, de repente, né, Glaucio, uma frente no Congresso com relação a esse tema, que eu acho que é muito importante. Tens um projeto que eu acho que é interessante, a gente até mencionar um projeto de cunho que seria não benéfico para uma região, mas acho que é todo o Brasil, que é de apoio às vítimas, né? As vítimas dos golpes. Eu vez em quando, eu tenho alguns amigos meus, até policiais, outros dizem aí, tal, no estado, e a gente conversa de um assunto, eu disse assim, eu fui mais perseguido que você. Eu disse, para, que não sei o quê, daí conta histórias, não acreditam, tá, Glaucio? Do que existe pessoas, né? E eu lembro do meu caso, que quando o delegado Pablo de São Paulo, né, fez uma operação aqui na cidade e em outros lugares, aqui, acho que foi 247 milhões o prejuízo naquela época. Isso calculados, fora aqueles que não anunciaram, não denunciaram, fizeram boletim de ocorrência. Então, existe sim um golpe. Esse é um golpe, como outros mais golpes, né? Como eu tenho algumas vezes, quando manda aqui para mim, oi, tudo bem? Aí algum amigo, né, assim, pois troquei de número. Tá, mas eu já sei, eu vou lá, faço rápido, dou uma ligada na videochamada, aí já some, já me bloqueia. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, que a internet é uma porta, é uma ferramenta, para o bem ou para o mal, né? A gente sabe disso. Então, a gente tem que estar bem ligado nisso. Mas, assim, eu tive várias surpresas, e nesse caminho dessa surpresa, né, claro, eu tive surpresas boas, pessoas que a gente conhece que também foram vítimas, pessoas que daí, no mesmo caso que o meu,
ou pessoas mais que de repente pediram uma ajuda, como é que faz, mas não diretamente, porque uma mãe ou isso, perguntaram e eu pude contribuir com a minha experiência, com a minha dor, né? Exemplo, eu digo que a minha dor hoje eu posso contribuir de repente com alguém que está passando por esse momento. Né? O que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu posso evitar? Quais os cuidados mínimos? Então eu coloquei essa missão de contribuir. Seria mais fácil eu fecho todas as redes, sumo do mapa, seria fácil, até menos, mas daí eu digo assim, existe o meu trabalho, né? O meu trabalho que é a questão figura pública, às vezes estou dando palestra, às vezes estou dando treinamento, às vezes estou num ambiente governamental. Então, tudo isso, ou numa reunião. E eles pegaram isso, né, Glaucio? Então, eles pegam que... E é fácil pegar, porque de manhã eu estou numa região, à tarde eu estou na outra e à noite estou na outra. Então, acaba pensando aí que a gente é onipresente, né? E não é o caso, mas eles montaram alguns, né? Alguns perfis falsos. Inclusive, tem uns aí que ainda estão aí na ativa. Você vê minhas fotos, tu vê as minhas fotos. Depois eu quero deixar umas dicas aqui, Klaus, para o segundo momento, até para que o pessoal entenda um pouco, porque quem sofre, na verdade, não é o Morris só é vítima. Sou vítima juntamente com a minha família, né? Com os meus familiares, todos aí. Mas eu vou dizer assim, eu vou começar a lamentar. Eu disse, lamento sim, mas eu tenho que tocar a vida e nós temos que saber administrar. Saber administrar, como diz, na bonança e saber administrar nos problemas. Então, isso é um problema que tem que saber administrar. Eu não eximo disso, nunca tive problema. Uma vez uma vítima, contando para vocês, me ameaçou de morte, declarou sobre isso, falou um monte de coisa. E eu disse, olha, eu vou tomar minhas devidas providências cabíveis. E tomei, tá? Fui bem tranquilo com relação a isso. Então, da mesma forma que a vítima, que é vítima, mas ela veio para me ameaçar, depois ela pediu desculpa, tal. Eu entendi no momento, né, Glaucio, até acompanhasse isso. Até porque eu estava numa delegacia, ela me ameaçando, que passa a mão no telefone, o delegado disse, estou aqui na frente dele. Então, daí ela disse, tá, mas eu conheço ele há muitos anos. Então, você faz o seguinte, vai, procura a tua delegacia aí e manda o delegado me ligar. Eu estou aqui te esperando, passou o número fixo da delegacia, estou aqui com ele na frente. Está aqui. Inclusive, ele vai te... Aí ela já começou assim, ele vai sim registrar uma queixa contra você por ameaça. E daí ela soltou tal, depois pediu desculpa tal, daí eu fiz essa reconsideração que é natural no momento, né? Teve outras vítimas ou ameaças que eu também sofri, que eu tive que tomar algumas providências, né? Inclusive, tem gente que diz assim, mas o teu celular... Eu até ofereci meu celular para entregar para a justiça, né? Os meus IDs aí para abrir, tudo certinho. Eu fiz questão disso aí no inquérito, abrir, porque assim, a gente, como é público, né, Cláudio? Eu disse, olha, pode entrar, pode fazer o que você precisar, né? Só me avise isso aí. E é aquilo, né, Morris? Que nem você falou dessa vítima que ainda chegou a te ameaçar. É uma coisa preocupante, porque realmente acontece de muitas dessas pessoas... no processo da enganação, elas não aceitam depois, porque elas acabam se apaixonando pela pessoa da foto. Então, o rosto do Morris vai ser sempre a referência que ela vai ter. Para você ter uma ideia, eu postei a nossa live a semana passada, e eu postei na minha página. Aí uma mulher comentou, me enganaram, eu fui enganada e tenho quase certeza que era a foto desse senhor. Então, você vê que às vezes a gente alcança as pessoas numa live. Você sempre esteve muito disposto de falar, de debater, de mostrar a sua cara e a sua situação. Só que a gente não pode esquecer também que essas ameaças geram um estresse muito grande, porque tem mulher, tem filhos, tem vida. Você é uma pessoa de vida pública, né? Então, muitas vezes, a pessoa que te acompanha, ela vai saber onde você vai estar. Ela sabe o determinado momento que você está naquela hora. Então, tudo isso causa, assim, um receio muito grande. Existe um caso, eu já comentei com você numa outra oportunidade, uma outra live, existe um caso de uma mulher que foi enganada, chegou a ponto de assassinar a mulher do soldado, porque ela achava que ela que impedia essa ligação.
Então, a segurança sua e da sua família fica abalada. Não que todas as vítimas vão partir para isso. Só que a gente percebe também que no decorrer desse tempo todo que eu trabalho, inclusive com a pandemia, dois casos ficou muito evidente para a gente. Porque a gente tem a assessoria psicológica, né? E 2 casos foi detectado realmente que essas pessoas estavam com distúrbio. Elas precisavam passar por psiquiatra. E 2 estão passando por psiquiatra. Uma tem uma síndrome e o outro tem... É uma doencinha, eu não sei o nome agora, e não quero cometer erros, mas é da família da esquizofrenia. Então, ele vive numa realidade paralela. Para você ter uma ideia, quando ele chegou para mim no instituto, por intermédio da família, ele estava envolvido ele estava sendo vítima de 50 golpes de scammers ao mesmo tempo. Então, ele estava sendo vítima de romance scammers, estava sendo vítima da loteria, estava sendo vítima do banco, que tem uns recursos lá para você receber. Ele estava embolado em tudo isso. O que a família fez? A família teve que entrar com o processo, tudo direitinho, e acabou interditando a pessoa, porque já estava acabando com o patrimônio. Mas essa preocupação com a vítima das fotos roubadas, eu sempre tive, porque eu nunca vi espaço para vocês falarem. Embora muitas vítimas se isolem e não queiram falar, eu acho importante vocês mostrarem que vocês também sofrem. Porque vocês são as primeiras vítimas. Vocês são o comecinho da história, né? Em questão das suas redes sociais, eu comecei essa semana na página do Instituto, aquelas pessoas que têm as fotos roubadas, que realmente disponibilizam a biografia e que quer que o Instituto mostre qual é a pessoa real, nós estamos abrindo esse espaço e estamos fazendo isso. Então, eu me coloco à disposição também para que você possa usar esse espaço, porque você sabe que essa batalha é nossa, né? A gente está junto a esses 3 anos. Não conseguiu parar com isso, mas a gente ainda para. Ainda vai tirar a foto do Morris de circulação. Não é fácil. Eu recebo, Glaucio, por dia, quase 10 pedidos, porque é fechada a rede. Então, daí eu penso assim, perfil novo. Que eu cancelei de pessoas, até me desculpa, né? Porque tem pessoas que, na verdade, perfil novo, uma bandeira de alguma coisa tal, e não tem postagem. E às vezes a pessoa não tem postagem, ela só acompanha tal. E eu vi, tem pouquíssima postagem. Eu cancelo, elimino tudo. Eu vou fazer uma abertura nas minhas redes, e eu sei, só que o seguinte, eu vou fazer um trabalho nisso aí no meu Instagram tá lá um perfil golpe, né? Aparece lá, eu tirando foto da delegacia, boletim, né? Mostrando as matérias fantásticas na Rede Record e assim por diante. Tem uma live com você também, então tá lá nesse print. Assim, o que a gente tem que fazer, né? Desconfiar é o primeiro passo, né? E outra, a gente também, que é uma coisa que a gente tem discutido, né, Cláudio? Que acusar é mais fácil. Então, assim, se a pessoa entrou nesse processo, o que tem que fazer, né? E não é nem ligar para mim, não é falar com fulano, não é ciclano. Você tem que colocar a consciência na pessoa, pelo menos explicar isso, que ela está num golpe. Porque parece que é um círculo, ela entra numa atmosfera que ela não consegue sair. Tinha gente que botava lá, eu tenho foto tua, isso, eu tenho foto... E ela tinha uma mulher meio querendo dizer assim, olha, se tu não tiver nada, não me atender, eu tenho foto tua íntima. Eu disse, olha, se quiser, fica bem à vontade o que tu quiser fazer. Eu disse, só a consequência é sua. Daí. Aí eu já mudei o assunto. Porque eu tenho os meus amigos que, como diz, advogado adora esperar um negócio, né, para cair lá. Então, tem uns amigos meus que são loucos para isso, né? Eu disse assim, não, fica tranquilo, porque acaba, por ameaça, né? Eu recebi um monte de coisa, então eu disse assim, deixa comigo que eu resolvo, mano. Eu disse, não adianta fazer isso. Eu disse, agora, quando teve alguns casos que engrossaram, né, que a gente daí procura. Daí eu procuro a justiça, eu tenho ato notorial, tenho lá quase 15 páginas para me resguardar juridicamente, tem uns anúncios, né? Então, o meu caso aqui saiu bem conhecido, né? Os portais, na época até uma das vítimas ligou, ameaçou os meus diretores na época, o prefeito, daí eu liguei para um, para outro, e deixei bem claro, disse assim, olha, esse é assim. Daí eles, não, mas qualquer coisa, ponto. Então,
ficou natural. E às vezes, quando os grupos, assim, ô gente, estão clonando meu negócio, ó, fala com o Morris que ele é especialista, ele vai te dar uma aula sobre isso. Então, querendo ou não, a gente já ajudou muitas pessoas. Esses dias um amigo meu disse, tu montaram um perfil tal, eu disse assim, bem-vindo. Mas tu não sabe o que que é? Eu disse assim, eu acho que tu não olhou meu perfil, falei com ele. Disse assim, não é que eu não sei, eu já estou passando há muito tempo, você é o primeiro, então eu já tenho algumas, aí dezenas desse processo. E ele disse, eu não sabia. Eu disse, então olha lá o perfil, daí eu já te explico lá, porque tem dicas para ti. Aí ele ficou meio de cara comigo, que a gente acaba passando por situações que a gente não quer, a gente não deseja, mas que a gente tem que passar de cabeça erguida, né? O ruim é quando as pessoas continuam achando que é você. Tive problema com algumas que ficaram dizendo, não, mas é tu estás usando, tá isso, aquilo, tal. Só, olha, querida, você faz o que tu quiser, só escuta só. Vai lá e registra um boletim de ocorrência, faz o print tudo das telas. E agora que tu descobriu quem é o meu nome, até se quiser colocar, bota lá, porque eu vou... Aí eles esperam, mas então você, não, faz isso que eu estou te pedindo. Só que se vir para cá e você está me ameaçando, ou você dizendo, você vai ter que responder por isso. Sou bem claro com relação a isso. Aí teve uma que ela pegou, ela depositou 100 mil reais, Glaucio. Acho que tu acompanhou essa, né? É de São Paulo, é uma advogada, tal, e o filho é um policial civil e o sobrinho é da Polícia Federal. Aí o filho policial, né, era um influenciador digital aí, muito conhecido, ela advogada e o sobrinho da Polícia Federal. E ela disse, não, eu vou te botar a denunciar para a polícia, se faço questão, faz o seguinte, vai lá, fala para ele. Aí o filho disse, não, mas pelo amor de Deus, ele é golpe, eu tô vendo aqui, isso aqui, não, pelo amor de Deus, nem mexe com isso. Daí ela veio lá me pedindo desculpa, porque isso, aquilo. Eu disse, olha, a gente já sabe, né, que isso não vai, às vezes, cair de uma hora para outra. Acontece esses problemas estão aí, e com a internet hoje, as pessoas mais no home, as pessoas mais dependentes, as pessoas querendo só ouvir palavras que realmente enaltece ela mesma, né, engrandece ela, que são bom para elas, aí fica fácil as pessoas falarem isso, né, e eles são bons de papo, porque eu peguei várias listas, né, Glaucio? Várias mensagens, oi, como é que tá? Tudo bem? Não sei o quê. Hoje eu só te acordei pensando em ti. Parecem umas coisas assim meio maluca, né? Sabe ela que ele está num outro fuso horário, sabe ela que eles estão um do lado do outro, um rindo da cara do outro, sabe ela que eles estão tudo amontoado lá numa pessoa, que eles montam o cenário entre eles para criando uma historinha, tá? Então, assim, só que daí a gente acaba passando algumas orientações, eu já passei para pessoas amigas que são pessoais, né? Que eu digo, caí no golpe e tal. Somente esse celular, né? Eu tenho bastante gente que usa minha foto, às vezes, pedindo dinheiro, isso, aquilo. Então, o pessoal, os amigos meus da delegacia aqui, da algumas aqui, disseram, amor, não vem me pedir mais, porque, pelo amor de Deus, tá cheio de boletim de ocorrência, né? Então, assim, no fim, é ruim isso, mas a gente tem que encarar de frente com relação a esse tema. Esse tema é importante, é sério, né, Glaucio? Porque as vítimas, elas acabam não simplesmente só gerando esses impactos. Tem algumas que ficam deprimidas, oprimidas, e criam-se doenças aí da alma, problemas de saúde por causa de problemas financeiros. Eu não me acreditei quando eu vi num programa, acho que foi na Record, desses programas que a gente estava falando, na Record, no Fantástico, eu acho que depositou 500 ou 800 mil na conta de um scammer. Eu não consegui acreditar isso, sabe? Só que elas entram numa dependência tão grande que acabam trazendo um prejuízo. Eles são muito criativos. Quem está assistindo aqui, você vai entender, são muito criativos. Muito. Essa vítima que você falou é uma das meninas, né, que sempre dava entrevista comigo. Ela chegou a depositar, e Morris, ela depositou assim, foi tudo empréstimo, né, porque ela tinha uma profissão, mas a profissão dela não era uma profissão que dava uma vida financeira para ela, que ela te dispunha desse valor todo, né? Ela depositou muito dinheiro. A
maior parte das reportagens que eu cheguei a fazer, eu convidei ela para poder dar o depoimento dela, porque as pessoas também acham que caem no golpe são pessoas que têm dinheiro. E não é, né? As pessoas acabam vendendo casas, vendendo carro. Eu tenho uma menina no nosso grupo que ela vendeu a casa dela e hoje ela mora de aluguel. Então, as pessoas, o perfil da vítima mudou muito. O perfil das vítimas mudaram e eu acho que falta um pouco de consciência em quem está lá em cima e que comanda e que faz essas leis, que o Brasil não tem uma legislação de crime cibernético, né? É complicado o negócio. É muito complicado e tirando tudo isso, eu e você a gente está no meio da política, né? Então a gente sabe que precisa urgentemente de que alguém tenha essa visão e comece a batalhar por isso, porque você vai falar as coisas, a pessoa fala, mas e a LGPD? Ah, mas e a Lei Carolina Dickmann? Ah, mas e o Marco Civil da Internet? Nada disso contempla os crimes cibernéticos de Romance Scammers, né? A gente não vê o crime cibernético em nenhuma dessas leis, eles tendo punição. Tanto não existe que o Romance Scammer eles fazem como estelionato. Engraçado. Se tivesse, ele não era... É engraçado porque a gente vê como estelionato, né? Aí a abrangência do crime ela se torna irrisória, né, perto disso. A punição. Sem contar, né, Mores, que tem aquilo. É uma quadrilha, não é estelionato. É uma quadrilha, né? Tem uma lavagem de dinheiro por trás disso. Se você pegar o pessoal, você acompanhou aquela prisão de 2020. Você acompanhou o Dr. Pablo, você acompanhou o trabalho que ele fez. Quantas pessoas ali tinham influência com o tráfico internacional de drogas? Mais de 50% da listagem. Na minha cidade foi preso o que passou minhas fotos, né? É uma quadrilha, né? O que comercializou, e tá lá, como diz o pessoal, tá lá guardado ainda, né? Tá esperando a extradição, né? Tenho acompanhado isso aí. Então, assim, vende a foto, o outro comercializa, o outro monta e o outro faz depois a recepção dos valores, tudo isso, né? Engraçado que eles pegam, a gente acabou, até porque foi aberto um inquérito nisso, né? Então, a Polícia Civil, ele pega muito laranja, né? E às vezes é nome que a pessoa não tem nem noção, né? Do que ela está sendo usada no banco. Então, usa aquela conta específica para essa, nem ela não sabe a movimentação. Então, pega todos os dados dela, que se ela mora em X cidade, eles estão botando em outro estado, isso, aquilo, já faz tudo organizado. Mas é muito difícil acontecer isso no Romance Scammers. Você sabe por quê? Porque os nigerianos, eles não vão pegar... pode ser que aconteça, eu não estou falando que 100% não acontece. É mais difícil. Eles procuram 1000 vezes se arriscar com uma pessoa que realmente deu o nome, empreste a conta e receba aquela porcentagem que a gente sabe, né, que é de 2 a 5%, do que cai na conta, do que eles usarem nomes de outras pessoas. Você sabe por quê? Porque o nigeriano, depois que ele dá o golpe que o dinheiro cai na conta, aquela pessoa que emprestou a conta, ela tira a porcentagem dela, aí ela tem que tirar o restante do dinheiro e entregar o dinheiro na mão dele. O dinheiro vive na mão dele. Porque ele fica com uma parte do dinheiro aqui para se manter, a outra parte, se ele não tem envolvimento com o tráfico internacional de drogas, ele manda para a África para arrumar a vida dele lá, quando ele precisar fugir. Então, a questão do laranja, aquela pessoa que entrega, que não sabe que o nome está lá, está sendo usado, é muito mais difícil. É muito mais difícil de quadrilha. Engraçado que o Brasil não tem tratado, né, internacional com a Nigéria, né, com relação a isso, né? Então, não tem condições, né? Mas não é o Brasil. Eles que não querem fazer tratado com ninguém. São eles que não querem fazer tratado com ninguém. Porque agora que eu legalizei o Instituto, eu andei conversando com alguns órgãos de lá, inclusive com a polícia da Nigéria, porque eu acabei abrindo uma porta com a polícia da Nigéria quando fizemos aquela prisão em Abuja. Então, eu cheguei a conversar com eles.
E eu falei para eles, olha, vamos fazer um acordo, vamos trabalhar junto, vamos diminuir isso. Eu vejo que vocês estão toda hora postando que estão envolvidos nesse combate de crime cibernético. A gente está com esse problema aqui, porque a quadrilha migrou daí, está aqui, não sei o quê. Aí eles respondem assim, me envie sua proposta e será analisada. Né? Aí você envia a proposta, aí eles tiram um monte de coisa da proposta. A única coisa que eles deixam é você colocar o link deles no site para alguém, se quiser reclamar, acessar o link pelo site. Ah, vai se catar, sabe? É complicado, né? Aí não dá. Então você percebe que não tem, não tem essa. E eles não fazem com ninguém mesmo. Esse tipo de acordo, porque o PIB do país lá da região depende disso. Movimenta, né? Aí é complicado, né? Isso é muito Depende. complicado. É engraçado que a gente tem que ficar muito atento a isso, né? A gente diz, tem a parte das autoridades, eu acho que o projeto de lei tem que ser incluído para levar para a Câmara, né? Através do Congresso, até para que se possa colocar isso de uma forma efetiva no Congresso nacional, tipificando o estelionato como crime realmente, tá? E mudar isso, né? Eu não sei se tem alguma comissão tratando isso, ou algum, se não tem, né? De repente, uma proposta de abrir uma comissão, né, com relação a esse tema, e eu acho que também a divulgação é muito importante, né? Que é o teu trabalho aí fazendo com as vítimas, ou pelo menos tomando ciência. Por que isso, né? Vou falar um caso aqui para vocês. Eu tenho um amigo meu que, por acaso, numa conversa, como ele sabia que eu tinha esse problema aí ocorreu comigo, disse, amor, tem um negócio aí bem parecido com o teu. Ah, disse, tem um negócio aí. Aí eu disse, ó, a empregada já de muito tempo, de uma pessoa daí de São Paulo, né? E ele é um empresário muito bem sucedido aí. Ele disse assim, olha, ela ganha muito bem e tal, mas ela está largando tudo, a gente não está entendendo por quê e tal. Aí fomos pressionar, porque ela queria pedir a saída, assim, todo o dinheiro dela. Disse que ela está indo para outro lugar casar com a pessoa. Casar com a pessoa. Disse, Aí ele me contando, o meu amigo disse, mas eu não vou te contar. Aí quando eles foram apertando mais enrolado ficava o negócio. E no fim, ela conheceu pelo relacionamento virtual, já estava noiva virtualmente, e estava indo encontrar, né, com esse noivo, né? E o noivo disse assim, olha, aí vem, fez tudo certinho. O noivo disse, olha, eu vou te até deixar a encomenda, tal, assim, daquela coisa, né, das encomendas. Aí a gente, mas eles são espertos. Ah, Morris, mas como é que eles... Aí ele foi me contar, disse assim, o golpe do romance. Disse, não tem jeito, é igual, só que eles mudam, de repente, eles criam um encontro, entre aspas, alguns... Eu já ouvi falar que tem algumas que saem daqui e vão para lá. Já ouvi falar. Só que tem algumas que vão daquela do pacote, que vão até o aeroporto, daí depositaram. Aí o namorado, entre aspas, ou noivo tal, ele é taxado na alfândega com um valor enorme, porque estava mandando um presente para ela. Aí ele pede um dinheiro emprestado para ela para liberar. Aí ela deposita, tal. E eu ouvi numa dessas conversas que uma acho que pagou 5 mil, a outra pagou 7, e assim vai a história, né? Imagina multiplicado isso pela quantidade que eles só fazem isso. Então o golpe vai longe e eles somem depois. Então, assim, são cada coisa que a gente não acredita, mas é o mundo da fantasia, né? Só para contar para vocês como é que eles são artistas, eu estava doando sangue no Emosk, aí eles pegaram uma foto, eu postei na internet e tal, e eu vi uma conversa, ela me mandou um print, uma vítima mandou todo o print, tô aqui na Rússia, estou fazendo aqui uma transfusão de sangue importante, porque eu fiz uma cirurgia tal, e o meu cartão não dá certo o limite, estourou, porque eu tive que fazer esses procedimentos, tudo coisa técnica, né? Tudo coisa meio técnica, assim, para ela não ficar muito desconfiada. E se você puder depositar para mim, porque, olha, estou aqui na mesa, vou para cirurgia e tal. E ela me mandando uma coisa assim, eu não acredito. Aí eu perguntei para essa vítima, tu nunca chamou em vídeo?
Não, eu tenho vídeo seu. Como assim vídeo meu? Não, eu tenho vídeo seu contigo, tal, e tu falando, só que acaba as imagens acaba tal, tal. Tá, mas daí eu fiquei sabendo, existe, né? De por cima da minha voz, montagem de voz, toda essa parte. É uma tecnologia eles usam, né? Gente que lida com tecnologia sabe que para isso também, para o golpe, para utilizar mal, mas eles utilizam essa forma para dar o golpe. Aí eu não acredito. Aí quando uma outra ocasião, olha só, eu estou falando de várias experiências, né? Não é uma. Acho que eu estou contando umas 10 aqui de vítima. Cada vítima tem uma história. E ela me mandou uma coisa aqui, eu estou aqui na tua live aqui, estou te acompanhando, tu falando comigo, assim, não, mas isso aqui é uma live que eu fiz. Não, mas essa aqui, não, é uma live num grupo que eu fiz. Aí ele baixou o meu vídeo e mudou a voz minha, sabe? Mudou a voz para ele. Então, a voz no WhatsApp, tudo, é do golpista, lá do scammer, do nigeriano. A foto é minha e a imagem é minha. Então, aí outras dizem, mas o celular, cada vez que eu ia mudar, ele estava muito reunido, é muito difícil, como ele viaja muito, fuso horário, então acaba não dando certo para a gente se ver. Então, às vezes, quando ele gravava um videozinho aqui e tal, e os vídeos eram meus, né, Glaucio? Poxa vida. E aí os caras, no fundo, faziam uma imagem, soltava. Só fazia, como diz, trabalho de edição. Trabalho de edição. Só. E tem uns que não fazem nem o trabalho de edição, né? Eles colocam só a vozinha em cima, rouba teu vídeo, manda para ela são vídeos curtos que eles fazem, né? Uma outra coisa que você falou do golpe do pacote, que as mulheres precisam se atentar é o seguinte: nenhum pacote enviado, do jeito que eles dizem que envia, com presentes, dinheiro, entra por São Paulo, né? A maioria das vezes eles ligam dizendo que é do aeroporto de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, né? E é um celular de São Paulo, que não tem vínculo nenhum com o aeroporto, com a alfândega e tudo mais, e eles ligam nesse nome. Então, as mulheres precisam se atentar num seguinte detalhe: nenhum tipo de encomenda, pacote, presente desse porte entra pelo aeroporto de Guarulhos ou entra pelo estado de São Paulo. Quando isso acontece, entra por outro estado, que eu não vou falar, e desse estado ele é distribuído e vai diretamente para a casa da pessoa, ou ele é barrado na Receita Federal. A Receita Federal chama essa pessoa no estado que ela mora. Lá eles fazem um tipo de um boleto, ela paga na hora dentro do aeroporto, na agência do Banco do Brasil, em nome da Receita Federal, e aí ela já tem o pacote disponível, né? Então, não tem o porquê da alfândega dar um nome de uma pessoa física, ou passar uma empresa de lanche, né, para poder receber. Isso não existe. Quanto ao que você falou da vítima sair daqui e ir para lá. Em 2011, 2012, aconteceu com uma australiana. Eu lembro que, na época, a gente ficou nos grupos de uma australiana. O que aconteceu? Ela chegou lá, ela encontrou a pessoa e acabou sendo assassinada depois que limparam as contas bancárias dela. E o ano passado teve o caso de uma que foi sequestrada e também só foi liberada porque a polícia acabou sabendo do caso e era uma americana, e aí já entrou um monte de outro processo em cima e acabaram indo atrás e tiraram ela do cárcere privado. Então, as coisas são muito mais perigosas, né, Mores, do que as pessoas imaginam. A senhora Mores entrou. A Miriam, tá acompanhando. A dona da pensão entrou. Então... Ela já passou alguns aqui comigo aqui, né? Já, eu imagino, viu? Eu imagino. Não é fácil, não. E ter que administrar tudo isso também, né? E ainda tem vítima que antes de chegar a pessoa da foto roubada,
vai primeiro na mulher, sabe, Maurício? Faz um estrago grande no relacionamento, porque você não sabe como chega. A sorte é que, assim, existem relacionamentos que são muito bem construídos, com bases sólidas, que é o seu caso, de outras pessoas que a gente viu, mesmo que chegou até a esposa, mas era um relacionamento com base sólida, então as pessoas conseguem juntas se livrarem um pouco disso, desse sofrimento, porque é um sofrimento. Ó, tem um Você amigo meu sabe entrou aí, ó, conselheiro federal da OAB aí, ó, tá aí, ó. Ajuda nós aí lá em Brasília, viu, Gustavo? Gustavo tem um trânsito muito bom. Eu tive esses dias em Brasília, lá na OAB, em Brasília, lá com a presidência, né? E ele fez toda a recepção. Então, é um tema muito importante, um tema válido, que a gente acho que precisa realmente colocar isso no Congresso, né? Para a tipificação desse crime. E, assim, a tipificação e a campanha, né? A gente fala assim, né? Uma coisa junto com a outra, né? A campanha não para, né? Agora eu estou também com um projeto com uma instituição que cuida de saúde mental no Sul, na região de Porto Alegre, e nós vamos fazer um projeto piloto com 2 escolas de segundo grau. Então, uma escola de São Paulo e uma de lá. Levar o crime cibernético para a escola, com material e tudo, para eles levarem para casa. É um projeto piloto, é uma coisa que está caminhando. Eu acho que você levar o material de tipos de crime da escola para casa é muito mais fácil do que você ficar distribuindo, né? As pessoas enxergam diferentes. Então, vamos ver, é um piloto, vamos tentar, é uma maneira também, porque de repente aquela aluna ou aquele aluno pode ver, pô, minha mãe tá ficando muito tempo na internet. Minha avó veio pedir para mim alguma coisa, né? Então é uma maneira também das pessoas se ligarem. É legal, né? E assim, Glaucio, a gente está com bastante contato, né, nível governamental. Faço parte até de um conselho de combate à pirataria, Descaminho, né, e propriedade intelectual, tem a ver também. Lá tem 40 instituições, né, OAB, Ministério Público, PRF, PF, Polícia Federal, aí tem aqui o GAECO, tem bastante órgãos lá que estão conosco, né, que é interessante, né, porque uma coisa puxa a outra, né, a gente falou, esse crime tem a ver com tráfico de droga, depois tem a ver com a questão trabalho escravo, tem um monte de situações que envolve, né? A gente fala que uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa ruim puxa a outra ruim e assim por diante, né? É que nem o descaminho, né? O descaminho não é simplesmente desviar, existe todo um procedimento para chegar nesse ponto, né? Que é o contrabando, que é a pirataria e assim por diante, que a gente chama de economia subterrânea. E eu acredito muito que essa economia subterrânea tem tudo a ver também, os crimes cibernéticos que acontecem, tem a ver muito com a economia subterrânea que é alimentada, né? Isso é muito real hoje, né? O Brasil perde 200 bi anualmente, 200 bilhões. Esse é um dado que a gente tem, né, do Conselho Nacional de Propriedade Intelectual e Conselho Nacional de Combate à Pirataria. 200 bi com a questão das economias subterrâneas, ou seja, são economias que não deixam lastro e tem a ver geralmente com descaminho até os crimes, daí tipificação internacional. Então, uma coisa que a gente tem a ver uma coisa com outra, né? Os crimes cibernéticos você pode ter certeza que está nesse meio, né? Porque depois que ele pega o dinheiro, para ele mandar o dinheiro para a África, ele vai na Western Union, vai na Monegram, não passa por nada, né? Então, e o dinheiro sai daqui, o dinheiro é nosso. Na época o delegado Pablo de São Paulo, de Osasco, né? Não, ele é da região de Presidente Prudente, Mirandópolis. E foi 247 milhões só naquela época. Então, imagina, e o crime estourou o negócio aí da pandemia, imagina como é que não está isso, né? Acho que isso é importante deixar claro, né? E eu falo assim, né, Glaucio, eu não atendo nenhuma vítima, porque eu sou vítima primeiro, sou igual a vítima. Só que a tipificação minha, eu não dei dinheiro. Eu estou sendo sequestrado das minhas fotos, as minhas imagens, né? Tudo isso aí.
Uns levam dinheiro, né, recursos financeiros, as emoções. Eu fui subtraído com a questão das minhas fotos, montagem de perfil. E o perfil que eu digo, só para quem está assistindo aqui, não é que fica só no Instagram, não. Ele capta isso pelo Instagram, essa quadrilha capta pelo Instagram e leva ao contato pessoal pelo WhatsApp. Até por mensagem. Muito usa mensagem, tá? Quando é fora do país, somente na Europa. Eu já vi uma vítima da Rússia me mandando aqui, e ela até usou um tradutor da Rússia, porque ela disse, estou aqui com uma pessoa, porque ela tinha terminado com um golpista. Engraçado isso, né? Ela terminou e ela estava começando a denunciar ele. Então ela mandou, disse, eu não quero saber. Mas aqui eu sei das vítimas que ele causou dano pela tua foto. Ele tem um monte de vítima que... Eu disse, infelizmente faça o que você tem que fazer. Disse, faz aí onde é que você está. E ela estava na Rússia. Ela me passou o endereço, que isso e tal. Eu disse, eu não quero saber desse ponto. Não cabe comigo, né? Eu não faço investigação, não trabalho no Interpol, não trabalho nada disso aí. Então, isso, cada um faz a sua parte. E eu disse, daí eu encerrei o assunto, né? Mas ela disse assim, eu estou terminando o meu relacionamento com ele porque eu sei que tu és uma das vítimas que ele roubou as fotos e montou um perfil. Eu disse, eu não posso fazer nada. A não ser que, mesmo eu encerrar minhas contas todas, hoje eles têm as fotos suficientes, tá? Porque eles fizeram um backup, só para contar para vocês aqui, né? Eles fazem um backup, né, Glaucio? Até pode contribuir com isso. Eles fazem um backup de tudo. Então, se eles soltar um pouquinho de foto, se eu tenho lá na época eu tinha umas 600 postagens. Então, eles baixar um monte de postagem, eles têm aí para uns 2, 3 anos dando golpe. E vai fazendo aos poucos e assim por diante. Então, o que eu vou ter que fazer? Agora acabou, vou encerrar. Toda parte a gente faz. E por isso que eu aconselho, vítima, faz toda a parte legal. Faça a denúncia, encerre o contato, bloqueie. Se for enganado por pacote, faça um boletim de ocorrência. Mas se for você de relacionamento, então corte o relacionamento com a pessoa, né? O Glaucio, teve uma vítima que ela me disse assim, tenho raiva de ti. Aí eu disse assim, mas... Aí eu não entendi, mas ela deixei falar, mandou um lá e um áudio de 10 minutos. Nunca consegui abrir o áudio, também encerrei o assunto, nem abri o áudio. Aí só que o texto que ela mandou, um texto grande, ela disse assim, eu tenho raiva de ti. Roguei praga tudo que tu pensa contra a tua vida. Só que quando eu fui descobrir você, porque eu acho que ela viu, só não lembro da matéria, do assunto, que eu fiz um backup e deixei lá no lugar guardado, né, quando as mensagens. Mas assim, eu lembro que ela comentou que ela disse, eu te vi na TV, só não sei se era na Record ou se era, acho que era no Fantástico. E vi que você era vítima. Aí, como eu tinha um relacionamento, até o meu marido me perdoou, que não sei o quê, sabia tal. Aí ele me perdoou, disse assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? Onde é que chega o ponto, né? Mas ela disse, depois eu queria te pedir perdão, quero te pedir perdão, porque eu vi que você também é vítima, e eu estava rogando praga, foi uns meses aí, tudo tentei de azar contra a tua vida. Foi falando assim, né? Ela foi falando. Aí eu disse, olha, eu não tenho nada a ver, fui bem técnico, né? Não tenho nada a ver com isso. Se você fez isso aí, você tem que... É a sua vida. Eu disse assim, se você puder e você descobriu, você denuncie ele, se você perdeu os 10. Não, eu não perdi dinheiro dessa vez, mas eu tive raiva, queria acabar com a minha vida e não sei o quê. Ela foi falando assim, não sei o quê. Mas hoje eu estou melhor. Daí falou, sai, pelo amor de Deus. Então tá bom, tá? Encerra assunto. Disse, beleza, tá bom. Disse assim, procure. E eu disse assim, ainda deixei a mensagem final na época, uma coisa assim, né? Eu deixei como assim, ajude as outras pessoas que de repente não têm forças iguais a você. Ponto, encerra o assunto e deu. Aí eu bloqueio, né? Teve uma lá que ela achou que eu era um golpista porque eu bloqueava ela. Aí também a pessoa me disse, vou te matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu disse, o que é? Assim, entra pra fila, né? Tá cheio de gente aí com de vítima, né? Aí depois ela diz, daí, é engraçado, ela faz assim a vítima, depois ela procura. Eu acho que ela entrou no teu perfil. Ela disse, entrei num grupo, tal. Deve ter sido que entrou no teu grupo. Deve ser, vi lá, e vi todas, e vi que tu tens uma foto lá que tu é vítima. Aí mandou, porque ela usava outros telefones, tá?
ela usava outros telefones e outros prefixos. Ela mandava às outras pessoas, amigas dela, me mandar mensagem. Aí ela viu e encerrou, tipo assim, ela viu mesmo. Daí eles... É que a gente deixou claro na rede social, né? Eu coloquei na rede social bem claro, né? Sou vítima, tenho isso aqui, isso, aquilo, pronto. Pronto, encerra o assunto, né? Aí se não quer encerrar o assunto, a gente toma atitude legalmente permitida, né? Para defender a minha integridade, defender a minha pessoa e tudo certinho, né? Então, hoje, com relação a esse tema, eu sou bem tranquilo, viu, Glaucio, nesse ponto, né? E tanto tomar na cabeça, a gente diz assim, não adianta ficar achando que você não vai ser vítima, alguma coisa, não. Você é vítima, sou vítima, e possivelmente vai continuar ocorrendo. Então, eu preciso cada vez mais denunciar. E uma pessoa me chamou a atenção esses dias aqui, que ela está falando assim, olha, moço, quanto mais você falar sobre o tema e você deixar a tua rede social aberta, mais pessoas vão te procurar e vão dizer, ó, vítima, 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 e vão começar elas a espalhar. Então é mais fácil você fazer isso que tu fechar a tua rede. Isso tem razão nesse ponto, né? Mas é o que a gente tenta mais é preservar. Só que tu não tem como preservar uma situação, né? O que eu acho o seguinte, Maurício, o que for a sua rede social de trabalho, eu não vejo problema nenhum em você manter aberto. Agora, o seu perfil da sua família, né, foto com esposa e filhos, esse deixa fechado. Porque não interessa para ninguém a sua vida pessoal. Então, eu acho que você deve, sim, abrir o teu perfil profissional, mesmo porque você é uma figura pública. Você, muitas vezes, você precisa desse perfil ativo para todo mundo ver que você está trabalhando, que você está fazendo, que você está indo atrás das coisas. Então, eu acho que, no seu caso, você tem que manter esse perfil aberto. Agora, um outro perfil... que tem a sua família, que tem sua esposa, não coloca nem a tua foto na capa, para não ser atormentado naquele perfil, por não ser vítima de repente as pessoas quererem te ameaçar, como já aconteceu, entendeu? Porque as vítimas têm que partir do primeiro... se ela já sabe que ela foi enganada, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Vamos parar aí a vítima fala assim para mim, olha, dá para você me falar quem é a pessoa da foto? Eu falo quem é a pessoa da foto, desde que essa pessoa tenha nas redes sociais dela postado que é vítima de golpe, ela tem aquilo público. Se ela não tem, eu não vou falar. Porque ela vai aonde? Ela vai procurar a pessoa, né? Então, eu acho que nem o Eric. O Eric era um militar, ele não aguentava mais, né? Cada uma vez por mês ele mudava o nome do Facebook dele. E aí começaram a perder o Facebook dele e começaram a achar a mulher dele. Então começaram a incomodar a mulher dele. Aí depois acharam o perfil da filha, começaram a incomodar a filha. Então, essas precauções que eu acho que a gente deve ter. Teu perfil profissional é teu perfil profissional. Faz 3 anos que a gente faz live falando que você é vítima de foto roubada. Se a gente tiver que fazer 10, a gente vai fazer 10 anos. Né? Porque isso a gente sabe que vai longe. De uma vez que caiu na mão deles, vai longe. Tem soldado que na década de 2010 usavam muito a foto. Hoje, voltaram a usar. O Stuart James é um que usaram muito na época que ele estava no exército. Hoje o cara é aposentado, não está nem aí fora do Brasil mais, está muito bem casado com os filhos dele. E estão usando foto dele de 10, 15 anos atrás. Né? É verdade. Então, uma vez caiu na mão deles, a gente não tem mais o que fazer. O que a gente tem que fazer é isso. Mostrar para eles que a gente está batalhando e que a imagem do Mores de vítima está nativa, ele fala sobre isso, porque vai ter uma hora que eles vão falar, bom, desse cara a gente vai colocar um pouquinho de escanteio, porque não dá para usar. A foto, eles chamam, fica podre, né? Como é que eles chamam? Ela perde valor, né?
ela perde o valor. Então, eles pegam e falam, não, é uma foto contaminada, não dá pra gente usar. Então, eles param, né? Para você ter uma ideia, do Eric, nós tiramos em um ano e meio, 1.600 perfis falsos dele, Meu da rede social. Deus. Em um ano e meio. E parou de usar. Mas por quê? Porque era aquilo. Sabe? Virava e mexia, a gente falava, virava e mexia, ele escrevia, virava e mexia, ele fazia live. Ele punha as fotos roubadas em tudo quanto é lugar, falando que estava sendo vítima. Ele cansou os caras. Então, a pessoa olhava para a foto dele e já associava com golpe. E ele fazia uns negócios assim, muito louco, porque ele pegava as fotos dele e ele mesmo colocava assim, golpista, 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 golpista. Então, você olhava para a foto, você imaginava, pô, o cara é golpista, né? A pessoa. Mas ele falava assim, era o jeito que a mulher ia me ver como golpista e não ia entrar na onda. Porque senão, mas Tira fora, né? foi... para você ver o desespero, a que ponto as pessoas chegam, as pessoas que têm a foto roubada. Então, eu acho que, sim, essa divulgação você deve fazer nas suas redes sociais, deixa uma postagem fixa, pega a reportagem, a parte que está o seu rosto, com o repórter, deixa aquela parte É o fixa, Marcelo escreve o texto. Ferraz. Tem uma do Marcelo Ferraz, né? Lá Não, do Fantástico. foi do Marcelo Ferraz, fantástico. Foi. Então, faz essas coisas, sabe? Tem outros tipos de reportagem, tem outras coisas, tem outros links, coloca, avisa e mantém sua rede aberta, porque eu acho que de imediato, quando a pessoa toma o choque e roubar a minha foto, ela tem que fechar. Mas ela tem que fechar para ela aprender como ela vai lidar com isso. Que foi aquele chocão que você teve no começo, né? Que começaram a ligar para os seus amigos, que começaram a te incomodar. Então, eu acho que nesse momento ela deve fechar sim. Mas depois que ela está tomando todas as precauções, eu não acho que ela deve se privar disso, porque não é responsabilidade dela. É bem complexo, né, Glaucio, com relação a isso, né? É um É, tema que a gente... Eu fiz um link, né, no meu Instagram, tá lá escrito golpe, lá tem tudo, não sei quantas fotos, tem uma montoeira lá, já lotou o link, né, sobre eu isso. acompanho. Eu Uhum. acompanho o seu link dos golpes. Inclusive, Porque às vezes eu vou ver se tem alguma coisa nova e o nosso tempo está acabando, tem 26 segundos só. O eu Instagram até... tem tempo. Ah, então tá. Glaucio, assim, ó, eu até tenho mais alguns boletins que eu estou esperando para tomar um café lá com os meus amigos e fazer isso aí que eu já tenho que passar lá. Mas assim, ó, coloca à disposição, né? Obrigado pelo teu espaço, estou sempre à disposição. A gente pode criar outras lives que eu acho que é muito importante